Beleza, galera? Bem-vindos de volta, professor Regis Ribeiro. Que legal, que bom encontrá-los aqui novamente. Rapaz, a módulo extra se finou-se. Meu Deus, essa durou, hein? Mas se você acha que escapou do conteúdo dela, é ele que vai aparecer no meio do caminho aí, quebrando as canelas, tá certo? Dê importância para esse camaradinho aí, porque é de muita valia. Bom, novidade agora, a nossa Matemática 1 entrou na apostila 3, olha só, Matemática 1, apostila 3, e nós vamos direto para a Matemática 2 da apostila 3, porque vai começar Geometria Espacial. Geometria Espacial 1, parte 1, nós vamos dividir essa Geometria Espacial 1 em algumas aulas, para que fique 100%, legal? Então tenha em mãos a sua apostila 3. Certo? Matemática 2, módulo 8, porque vai começar. Que legal! E estrelando professor Regis Ribeiro. É isso aí, galerinha do meu coração. Do jeito que o Negrão falou. Agora vamos exibir através dos slides passo a passo sobre a aula 1, Geometria Espacial, parte 1. Para não carregar muito, a gente vai separar esses camaradas. Beleza? Vamos lá então. Apostila 3, Matemática 2. Apostila 3, olha lá, ó, quem sabe faz ao vivo, ó. Matemática 2, módulo 8, Geometria Espacial, noções básicas de geometria de posição, poliedros, prisma e paralelepípedo. A parte de poliedro, prisma e paralelepípedo, nós veremos nas segundas e terceiras partes. Opa, segunda e terceira parte. Beleza? Página 25 da sua apostila 3, Matemática 2. Legal? Lembrando que o Negrão é Matemática 1, hein? Tamo junto! Noções básicas de geometria de posição. Postulado. Postulado é a afirmação ou fato aceito sem necessidade de demonstração. Ou seja, não é como um teorema. Quando é apresentado um teorema, você precisa provar que ele vale. Legal? Tem que valer para todos. O postulado você somente admite. Se ele existe, você não precisa provar. Pronto, acabou. Você vai usar ao seu favor. Primeiro postulado. Existe ponto, existe reta e existe plano. Legal? Então lembrando que o ponto, ele não tem dimensão, ok? Ele é sempre dado como nomenclatura como a letra maiúscula, tá certo? O ponto é utilizado para marcar posição, ok? Reta. A reta sempre será denominada através de uma letra minúscula. Legal? A reta não tem espessura, certo? E a reta é infinita para ambos os sentidos. Porém, ela contém infinitos pontos nela. Nesta reta nós temos infinitos pontos. Legal? Professor, por que o ponto P está marcando P e eu não estou vendo os pontos da reta? Porque aqui você admite um ponto, que nesse caso está fora da reta. E você já pode admitir pelo postulado que existem infinitos pontos dentro da reta. Ok? E plano, normalmente dado a nomenclatura com uma letra do alfabeto grego, alfa, beta, gama, pi, ômega, legal? O plano também, a dimensão dele é infinita, legal? Somente que é o seguinte, ele contém infinitas retas, infinitos pontos, e nós veremos mais informações ainda. Então o plano, ele é infinito, aqui tem uma nomenclatura, ou seja, tem uma demarcação, porque é o que cabe dentro da sua apostila, do seu computador, só para que você entenda, mas ele tem uma expansão infinita. Em uma reta, bem como fora dela, e em um plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Então existem infinitos pontos na reta e infinitos pontos fora da reta. Legal? Que nós temos infinitos pontos que estão fora da reta, ó, tá certo? E no plano também temos infinitos pontos e fora dele também temos infinitos pontos. Beleza? Tranquilo? O postulado está afirmando isso.
Dois pontos distintos, atenção a esta palavra aqui, ó, dois pontos distintos determinam uma única reta. Ou seja, por dois pontos distintos, uma única reta vai passar por eles. Somente uma única reta. Legal? Então, caso passe mais que uma reta, elas são coincidentes, ou seja, é a mesma reta. Legal? Se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então essa reta está contida no plano. Então, se você tem dois pontos distintos, que eles estão contidos no plano, como por esses dois, pelo postulado anterior, passa uma única reta, essa única reta está contida no plano. Beleza? Então, para você provar que uma reta está no plano, basta você provar que existem dois pontos distintos desta reta que está no plano. Ok? Três pontos não colineares determinam um único plano. Lembra de geometria analítica? Como você determina que três pontos não são colineares? Pelo determinante, tá certo? Você lembra disso, né? E agora, três pontos não colineares determinam um único plano. Porque se eles são distintos e não colineares, um abraço para o gaiteiro. Você consegue construir um triângulo nele, como você já sabe. E a expansão desse triângulo vai abrindo aqui, ó, como se fosse uma teia de aranha, já consegue determinar um único plano que o contém. Beleza? O contém, eu digo, o triângulo. Bacana? Show de bola? Uma reta e um ponto P fora dela determinam um único plano alfa que os contém. Então você tem uma reta R, que está aqui embaixo, olha lá, ó, bem retinha que eu fiz, e você tem um plano P fora dessa reta. Então, uma reta e um plano fora dele determinam um único plano. Tá certo? Que está aqui o plano, ó. Está determinando esse plano aqui, ó. Por quê, professor? Porque pelo postulado anterior você viu que três pontos não colineares e distintos, eles determinam um plano. Então basta você pegar um ponto aqui, ambos em cima da reta, e esse terceiro fora, você determina o plano. Beleza? Então, vamos lá. Duas retas concorrentes determinam um único plano alfa que as contém. Então você já sabe que duas retas concorrentes, se tem um ponto de interseção, essas duas retas são concorrentes. Então elas determinam o plano que as contém. Ok? Beleza? Um abraço para o gaiteiro. Tá? Ele também entra como não precisa provar, não há necessidade, que é postulado, mas sai, caso haja necessidade de algum concurso ou alguma prova de seleção que eles pedem numa questão aberta, cai pelo postulado anterior. Você tem um ponto de concorrência. Então você tem um outro ponto aqui para determinar essa primeira reta. E você tem um outro ponto aqui para determinar a segunda reta. Certo? Você consegue passar essas duas retas e esses três pontos já determinam o mesmo plano. Um abraço para o gaiteiro. Duas retas paralelas distintas, gravem esta palavra aqui, ó. Duas retas paralelas distintas determinam um único plano alfa que as contém. Então, muito cuidado, muito cuidado. Olha a geometria de posição aí, ó. Duas retas são paralelas, então atenção. Duas retas são paralelas distintas, C e somente C. Ou seja, a interseção entre elas é vazia e existe um plano que as contém. Ok? Está aqui o plano que as contém. Então elas tem que ser coplanares, tem que existir um plano que as contém. Certo? Porque o fato de ser uma interseção vazia e elas serem distintas, isso não determina que elas são paralelas. Então, aproveitando o postulado, duas retas paralelas distintas determinam um único plano que as contém. Legal? E a volta à recíproca é verdadeira. Posição relativas. Vejamos agora algumas posições relativas. Vamos para as primeiras. Posição relativa entre ponto e ponto. Você só tem duas posições relativas. O ponto A e o ponto B, estando no mesmo lugar, eles são ditos coincidentes. Beleza? E o ponto A sendo diferente do ponto B, eles são ditos distintos. Tá certo? Então, estando na mesma posição, coincidentes. Estando em posições distintas, os pontos são, ou seja, posições diferentes, os pontos são distintos. Posições relativas entre ponto e reta.
entre ponto e reta. O ponto P pertence à reta R, tá aqui, ó. O ponto, por que pertence, professor, ele não está contido? Porque o ponto é um elemento. Legal? Agora, quando o ponto está fora da reta, o ponto P não pertence. Olha a nomenclatura aqui do não pertence, ó. Tá certo? Isso aí é chover no molhado. Para a galera do terceirão, show de bola. Posições relativas entre ponto e plano. O ponto P pertence ao plano alfa. Então, agora o ponto P está no plano alfa, então ele pertence ao plano alfa porque ele é um elemento. Legal? E o ponto P, na segunda informação, o ponto P, como ele está fora do plano alfa, ele não pertence ao plano alfa. Porque você já sabe que existem infinitos pontos no plano e infinitos pontos fora dele. Tá certo? Aqui nós temos uma projeção ortogonal, hein? Esse ponto aqui embaixo é a sombra do ponto P no plano. Beleza? Posições relativas entre reta e reta. Agora vamos lá. Atenção agora. Coincidentes. A interseção, uma das retas R ou S, ou seja, igual a uma das retas. O que ele está querendo dizer? Todos os pontos da reta R também são todos os pontos. Negrão tá bom de reta, hein? Também são todos os pontos da reta S. Anote aí no seu caderno e na sua apostila. Quando ele fala que duas retas são coincidentes, essas duas retas são paralelas. Atenção, pode admitir que essas duas retas são paralelas coincidentes. Paralelas coincidentes. Na geometria analítica, a gente prova quando elas são paralelas coincidentes, ok? Mesmo coeficiente angular e mesmo coeficiente linear. Elas são ditas paralelas e são coincidentes. Então, aqui ele só está tocando no assunto de coincidentes, tá? Mas elas são paralelas, ok? Concorrentes, ou seja, duas retas concorrentes quando ela tem um único ponto de interseção. Esse é o ponto no qual as duas estão se tocando, ok? Então, duas retas, elas são concorrentes quando ela tem um ponto P na interseção, ok? Ou seja, a interseção é um ponto, então as retas são concorrentes. Lembrando que duas retas concorrentes determinam um plano. E duas retas paralelas para determinar um plano, elas têm que ser distintas e não coincidentes. Olha agora, retas paralelas distintas. Por que então apareceu esse nome aqui, ó? E não só paralelas? Porque elas podem ser paralelas coincidentes, legal? Então, retas paralelas distintas, a interseção é vazia, não existe interseção, e tem mais um detalhe, atenção, anote aí, elas têm que ser coplanares, elas têm que estar no mesmo plano, isso são duas retas paralelas distintas, então você tem que admitir que elas estão no mesmo plano, legal? Se apenas tiver a informação que elas são, que tem a interseção vazia, ok? Não quer dizer que elas são paralelas. Olha agora. Duas retas reversas. Quando duas retas são reversas? Quando não existe nenhum plano que as contém. Ou seja, duas retas reversas, a interseção delas também é vazia. Elas nunca se tocam. Sacou? Elas nunca se tocam. A interseção é vazia. Só que também nenhum plano as contém. Então, se duas retas que não têm interseção, ou seja, que a interseção é vazia, e elas são coplanares, então elas são paralelas e distintas. Duas retas que a interseção é vazia, mas elas jamais são coplanares, elas são reversas, beleza? Ok? Duas retas são reversas, tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Para você tirar essa dúvida, duas retas reversas. Imagina que você está dentro do seu quarto agora. Tá? Se você está de frente para uma parede, então eu vou te mostrar quem são duas retas reversas. Do seu lado direito, na sua frente, tem uma reta na quina da sua sala que sobe e desce. Legal? Passa por aí, ó. Então você está de frente para uma parede, do seu lado direito tem uma reta na quina que sobe e desce. Essa quina é a interseção entre a parede da sua frente e a parede do seu lado direito. Legal? Guarda essa reta aí. Agora, do seu lado esquerdo, tem uma parede ao seu lado esquerdo e tem o chão da onde você está. Tem a parede e o chão. Então, a interseção entre essa parede e esse chão do seu lado esquerdo, na quina, no chão ali, ó, bem no rodapé,
passa outra reta. Repara que essa reta que você pegou agora com a primeira, jamais vão se tocar. Jamais estarão no mesmo... Jamais vão se tocar, não são concorrentes. E jamais estarão no mesmo plano. Por isso que elas são ditas reversas. Sacou agora? Maravilha! Cuidado que o negão tá escondido debaixo do tapete aí. Vai puxar o pé e a unha encravada. Vambora! Posições relativas entre reta e plano. A reta R está contida no plano alfa. Idem agora, bem similar ao do ponto. Legal? A reta R está contida no plano alfa. Ou a reta R está furando o plano alfa. Então ela é dita secante ou concorrente. Então a reta R é concorrente ou secante. Quando isso acontece? Quando ela fura o plano. Quando você sabe que uma reta fura o plano, professor? Porque a interseção dela com o plano é um único ponto. A interseção dela com o plano é um único ponto. E quando ela está contida, os infinitos pontos desta reta estão no plano. Ou seja, basta você pegar dois distintos, que você já sabe disso pelo postulado anterior. Beleza? Então, uma reta furou, ela é secante e também dita concorrente. Mas olha agora, reta e plano. Agora, eu tenho uma reta R que é paralela ao plano alfa. Repara, uma reta R paralela ao plano alfa. Muito cuidado com as pegadinhas das questões que eles perguntam assim. Se essa reta R é paralela ao plano alfa, então ela é paralela a todas as retas do plano alfa. Nunca na vida. Nunca na vida. Existem infinitas retas paralelas a ela que fazem parte, estão contidas no plano alfa. Mas existem infinitas que jamais. Basta você pegar outra reta no plano alfa que passa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Já não são mais paralelas. Ok? Tranquilo? Maravilha! Plano e plano. Aí você tem a primeira relação, que é os planos coincidentes. Você tem plano alfa e beta que são coincidentes. Professor, eu posso falar que esses dois planos são paralelos? Pode, paralelos coincidentes. Ok? A interseção entre ambos tem os infinitos elementos, infinitos pontos, infinitas retas de um também são dos outros. Também é do outro, legal? Agora, dois planos, quando se tocam, eles são secantes. Ok? Eles são secantes. Então, a interseção vai te dar uma reta. Olha ela aqui embaixo, ó. A interseção entre os dois planos te dá uma reta. Beleza? Tranquilo? Maravilha? É isso aí, brother. É isso aí. Então, muita atenção agora. Se você tem um ponto que é a interseção entre os dois planos. Olha mais uma pegadinha das questões. A questão te diz, se eu tenho um ponto que está contido no plano alfa e plano beta, pode-se afirmar que esses planos são secantes? Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Porque aqui em cima eles são paralelos coincidentes e não são ditos secantes. Entendeu? Então pode ter um ponto que está em um que também está no outro. Muito cuidado. Muito cuidado. Então, seria interessante você ter pelo menos 3 pontos. 2 estão nos dois planos e o terceiro ponto está só em beta. Agora eles são secantes. Legal? Porque se esse terceiro ponto está só em beta, porque ele não está no alfa, então não tem como eles serem coincidentes. Tudo bem? Muita atenção. E os outros dois primeiros determinam a reta que está nos dois. Fica lindo. Plano e plano ainda, eles são paralelos distintos quando a sua interseção é vazia. Então, se a sua interseção der uma reta apenas, eles são secantes. Se a sua interseção der todos os infinitos elementos, pontos e retas, eles são coincidentes. Ok? Basta você pegar 3 pontos distintos não colineares. 3 pontos distintos não colineares que estão nos dois, automaticamente eles são coincidentes. Agora, quando a interseção for vazia, é porque esses planos são paralelos distintos. Mais uma vez apareceu a palavra distintos aqui, ó. Isso é sinal que quando eles são coincidentes, eles também são paralelos. Beleza? Interseção vazia. Paralelos entre si, interseção vazia. Agora nós temos 3 planos. Então agora as posições relativas são entre 3 planos. Então, primeiro, nós podemos ter os 3 paralelos entre si, certo? Análogo quando eram 2 planos. Interseção vazia entre os 3.
dois paralelos e um plano secante. E aí, então, esse plano secante dá uma reta de interseção entre ele e o primeiro, depois ele me dá outra reta de interseção entre ele e o segundo. Sempre que um plano for secante a outro plano, ele vai me dar uma reta de interseção. Bacana? Tranquilo? E se esses dois planos aqui são paralelos, ó, esse aqui com esse aqui, opa, pode admitir que a reta R e S também são paralelas. Tá certo? Um abraço para o gaiteiro. 3 planos agora, só que secantes 2 a 2 em uma única reta. Então agora essa única reta R aqui, ó, ela é, opa, ventou um pouquinho. Ela é a interseção entre os 3 planos secantes aí, ok? Entre os 3 planos secantes. Você tem que ter muita atenção em relação a essas informações, porque elas resolvem questões teóricas. Muitas questões teóricas, você precisa ter essa visualização. Você tem que ter essa imaginação da geometria espacial, ok? E os postulados é fato, certo? Então ainda a posição relativa entre 3 planos distintos. Olha agora. Secante 2 a 2, ok? Secante 2 a 2, aqui é o primeiro plano, é secante com esse cara aqui embaixo, que já me dá essa reta de interseção. Aqui, opa, aqui, ó. Tá ventando, tá? Segundo, 3 retas distintas R, S e T, que são paralelas 2 a 2. Então agora, esse plano em azul também é secante aos outros dois, que nos dá essa reta aqui, ó, de interseção entre o primeiro plano, o plano que está em pé, e essa outra reta de interseção com o plano que está deitado. Automaticamente, quando isso acontece, essas 3 retas de interseção são paralelas entre si. Beleza? Mas para que elas sejam paralelas entre si, atenção, hein? Atenção, hein? Esta reta aqui tem que ser paralela a essa daqui, ó. Automaticamente eu já posso admitir, porque esse plano podia estar furando assim, ó, numa diagonal. Beleza? E caindo, descendo aqui, automaticamente ele ia passar esse cara aqui, ó. Olha lá, o plano ia furar aqui. Então eu não poderia admitir que as 3 retas seriam paralelas. Ok? Tranquilo? Então eu preciso ter a confirmação que aqui em cima passa uma reta paralela, que é essa aqui, ó. Agora sim. Agora eu posso admitir que também é paralela a essa terceira reta. Boa! 3 planos distintos, secantes 2 a 2, segundo 3 retas distintas R, S e T, que são concorrentes em um ponto P. Então aqui eu tenho um ponto P, que é um ponto de interseção entre as 3 retas R, S e T, ok? Como elas são concorrentes entre si, 2 a 2 eu determino um plano. Então a reta R e a reta S são concorrentes, determina esse plano aqui, ó. A reta R e a reta T são concorrentes, determina esse plano aqui, ó. E a reta S e a reta T determina esse plano aqui de baixo, ok? Automaticamente os 3 planos são concorrentes, perdão, são secantes entre si. Show de bola? Show de bola. Bom, agora é o seguinte, chega de delongas, você precisa guardar na sua caixa de ferramenta todas essas informações e agora nós vamos trabalhar atividades para a sala, página 29, lembrando que você está com sua apostila 3, certo? Matemática 2, lá no módulo 8. Então, página 29, deixa o Negrão marcar aqui, ó, que o Negrão manja desses paranauê, velho. Página 29, vamos para o exercício, vamos lá. Exercício 1. Em relação ao plano alfa, os pontos A e B estão no mesmo semi-espaço. E os pontos A e C estão em semi-espaços opostos. Em relação ao plano beta, os pontos A e B estão em semi-espaços opostos, bem como os pontos A e C. Pode-se concluir que o segmento BC, então faz o seguinte, o Negrão vai voltar aqui, ó. Deixa eu pegar com um outro plano mais tranquilo aqui, que eu não rabisquei tanto. Pode ser esses caras aqui. Então atenção lá. Olha o que o Negrão vai mostrar aqui, ó. Tá? Então você tem um plano. Na parte superior desse plano, toda essa parte superior é um subespaço ou semi-espaço. Legal?
Então aqui é um semi-espaço, ou seja, está na parte superior desse plano α1. A parte inferior é um outro semi-espaço, toda essa região aqui, ó, que tanto a parte de cima como a parte de baixo e o plano nos dá o espaço, por isso que a geometria espacial. Então, recapitulando os princípios básicos da geometria plana, legal? Então você tem uma reta, legal? E aí quando você tem um ponto na reta, vou pôr aqui o ponto A, o negro é bom demais, velho. Esse ponto A divide essa reta em duas semirretas, legal? Dividiu essa reta em duas semirretas, tranquilo? Maravilha? Então agora você sabe que um plano divide o espaço em dois semi-espaços. Deixa eu dar mais uma dica aqui, ó. Eu vou pegar uma reta que vai passar nesse plano, ó. Por que você gosta de amarelo, hein, negrão? Tá retinho aqui, ó. Essa reta tá no plano, hein? Ela tá passando para lá, mas ela está no plano, ó. Tá ok? Vou ajeitar aqui, ó. Então, guarda na sua caixa de ferramenta. Um ponto divide uma reta em duas semirretas. Uma reta divide um plano em dois semiplanos. Uma reta divide um plano em dois semiplanos. E um plano divide o espaço em dois semi-espaços. Aqui eu tenho um semi-espaço e aqui embaixo eu tenho outro semi-espaço. Tranquilo? Então, um plano divide o espaço em dois semi-espaços. Agora que você já sabe o que é semi-espaço, vamos ler novamente a questão 1. Em relação ao plano alfa, os pontos A e B estão no mesmo semi-espaço. Então você já sabe que se você colocar a parte de cima do plano, os dois estão juntos lá. E os pontos A e C estão em semi-espaços opostos. Opa! Em relação ao plano beta, agora tem um outro plano. Os pontos A e B estão em semi-espaços opostos, bem como os pontos A e C. Pode-se concluir que o segmento BC, sentença A, é paralelo a alfa interseção com beta, encontra alfa e beta, ou seja, secante aos dois, encontra alfa, mas não encontra beta, encontra beta, mas não encontra alfa, e não encontra alfa e nem beta. Cara, pausa o vídeo, arrebenta com esse exercício aí, na sequência eu vou fazer a resolução e nós vamos confrontar, beleza? Vamos lá então. Beleza, galerinha? Achou que o negrão não ia aparecer, não estava escondido, olhou até embaixo do tapete para ver se o negrão ia aparecer aí. Tá certo? O negrão está com saudades, espero que você esteja gostando também desse formato de aula, embora a praia do negrão é aqui, ó, na unha, sujar a mão de giz, legal? Vamos lá então para o enunciado mais uma vez. Em relação ao plano alfa, eu coloquei três situações aqui, ó. Em relação ao plano alfa, os pontos A e B estão no mesmo semi-espaço. Então, em relação ao plano alfa, eu coloquei o A e B no mesmo semi-espaço e já pus o C lá em cima porque a gente vai ver o que vai acontecer, ó. A e B estão no mesmo semi-espaço. Legal? E aqui, ó, A e B no mesmo semi-espaço. A e B, ó, A e B no mesmo semi-espaço. Legal? Então, em relação a alfa, ao plano azul aqui, ó, em relação a alfa está no mesmo semi-espaço. Tudo bem? Tudo, legal. E os pontos A e C estão em semi-espaços opostos. E os pontos A e C, então o C tem que vir aqui para cima em relação ao alfa, porque eles estão em semi-espaços opostos. Legal? Maravilha. Tá. Em relação ao plano beta agora, vamos pôr uma brobrinha, como diz um amigo meu. Alô, sargento? Uma brobrinha. Não é o sargento do terceirão, não. É o sargento amigo meu lá de Marial. Em relação ao plano beta, os pontos A e B estão nos semi-espaços opostos. Olha lá, ó. A e B, semi-espaços opostos. A e B, semi-espaços opostos. E, pelo ponto B, o plano beta, ó, A e B, semi-espaços opostos. Bem como A e C estão em semi-espaços opostos. A e C, semi-espaços opostos. A e C, semi-espaços opostos. Aqui eu deixei proposital para colocar o C aqui, ó, que ia acabar furando, mas esse C é em relação a beta agora. Então, em relação ao ponto A e o C, semi-espaços opostos em relação a beta. Então, o C tem que vir para cá. Não tem jeito. Se você, de repente, montar um esquema de colocar, ele tem que vir para cá. Não tem jeito. Beleza? Então, pode-se concluir que
O segmento BC, olha o segmento BC. Furou alfa, chegou aqui. Olha o segmento BC. Furou alfa. Opa, aí não, né, negão? Aí não, né? E aqui, ó. Furou alfa, certo? Olha o segmento BC. É o BC? É BC. Nesse caso aqui, ó, ele não vai furar nenhum dos dois, né? Nesse caso, ele não vai furar nenhum dos dois. Mas aqui, ó, eu acho que esse cara aqui era inadmissível, porque eu tinha que colocar em relação a alfa, certo? O C tinha que estar em relação a alfa, beleza? E automaticamente eu ia ter que pôr o B lá em cima. Então esse cara aqui não convém, tá certo? Senhoras e senhores, encontra o segmento BC, encontra alfa, mas não encontra beta. Olha só a alternativa aí na sua apostila. É isso aí, galerinha. E aí você viu que a resposta correta, cadê meu cursor? Tá aqui, olha, chegou. Alternativa C. Encontra alfa, mas não encontra beta, beleza? Vamos para o exercise número 2. Exercise 2. A projeção ortogonal de um ponto P de uma estrutura metálica sobre um plano alfa é o vértice B de um losango ABCD de 6 metros de lado, que está em alfa. Se o segmento AC é igual a 4 metros e a área do triângulo PAB é 12 raiz de 2 metros quadrados, pode-se afirmar que a área do triângulo PAC mede. Pausa o vídeo, ataca o exercício. Na volta nós vamos confrontar as nossas respostas. Bacana? Vai lá! É isso aí, galerinha. Vamos lá para o exercício 2. Exercício lupa. A projeção ortogonal de um ponto P, então, é a sombra dele, a projeção ortogonal vai descer reto aqui, ó, certo? Vai fazer um ângulo de 90 graus com o plano alfa. Então, a projeção ortogonal de um ponto P, de uma estrutura metálica sobre o plano alfa, é o vértice B de um losango. Se é losango, os 4 lados são iguais, velho. Os 4 lados são iguais. De um losango ABCD, de 6 metros de lado. Ou seja, aqui é 6, aqui é 6, aqui é 6... E aqui é 6, porque é losango, né, brother? E está em alfa. Se AC, o segmento AC é 4 metros, então se esse segmento aqui, AC, é 4 metros, como é um losango, tem as duas diagonais aqui, ó, certo? E aqui é perpendicular, hein, brother? Porque é losango, ok? Que é perpendicular porque é losango. Então aqui vale 2 e aqui vale 2. Vou chamar esse ponto aqui de ponto M. Beleza? Então esse ponto aqui é um ponto M. Aqui vale 2, porque AC vale 4. Beleza? Legal. A área do triângulo PAB, o triângulo PAB, esse triângulo aqui, ó, PAB, vale 12 raiz de 2 metros quadrados. Põe um metro quadrado, negrão. Ô, louco, velho. Tá bom? Pode-se afirmar que a área do triângulo PAC, ele quer essa área aqui, ó. PAC, esse triângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos rachurar ele, ó. Ele quer a área deste triângulo PAC. Tranquilo? Lembrando que aqui é perpendicular, hein? Vamos mexer o doce? Vamos lá, meu brother. O que é que nós temos que encontrar primeiro? Primeiro nós vamos fazer o seguinte, vamos encontrar esta altura. Podemos encontrar essa altura primeiro através da área do triângulo PAB. PAB. Então vamos chamar de Hzinho isso aqui, ó. Então eu tenho o meu triângulo, olha lá, ó. P, aqui é B, aqui é A. Beleza? Aqui é perpendicular porque é a projeção ortogonal. Certinho? Esse cateto aqui vale 6. Certinho? Essa altura aqui vale H. Tá? E a área desse cara nada mais é que base vezes altura dividido por 2. E ele falou que a área é 12 raiz de 2. Olha lá, ó.
12 raiz de 2 é igual... Ô, Negrão, você podia pôr um pouco mais para baixo, né? Então, vamos apagar esse 2 aqui e deixar ele menorzinho aqui, ó. Tá? Tá bom? A base é 6 vezes a altura dividido por 2. Certinho? Simplifica esse nenezão aqui, ó. Quem simplifica, descomplica. Isso aqui vai te dar 3. Então, já posso trazer para cá. 12 raiz de 2 dividido por 3 aqui, ó, igual a H. A sua altura é 4 raiz de 2. Então, você já tem que essa altura aqui é 4 raiz de 2, tá? O interessante para eu descobrir essa área aqui, ó, desse triângulo, vai ser como se fosse a apótema, que é a altura dele. Vou ter que fazer base vezes a altura dividido por 2. Mas para eu descobrir quem vai ser a altura desse triângulo aqui, ó, que ela é inclinada, eu não sei quem é o ângulo, certo? Eu tenho que descobrir esses dois lados que são iguais, esses triângulos. Por quê? Os dois triângulos são congruentes, que é 90 graus, H e 6. 90 graus, H e 6. Então, essa hipotenusa abóbora aqui, ó, certo? Essa hipotenusa abóbora aqui, ó, que nós vamos chamar de Azinho, pode ser? De A de hipotenusa, aquele, porque H já tá ali, ó. Tá bom? É o mesmo. Então, é um triângulo isósceles. Então, vamos que o samba não pode parar. Então, agora, esse mesmo triângulo aqui agora, o Azinho, ó. E esse cara aqui é 4 raiz de 2, certo? Tranquilo? Então, agora, por Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado, troca a cor, negrão, troca a cor. A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado. Certinho? A ao quadrado, aqui é 36, mais 4 leva na cabeça e o 2 vai lá. Ó. Certinho? Maravilha? Sim, porque raiz de 2 ao quadrado é 2. Certo? A ao quadrado é 36 mais 4 vezes 16, 32. Certinho? Ó, 16 vezes 2, 32. A ao quadrado é igual a 68. Ó, vai dar 2, 34, 2, 17. Então, esse cara aqui, esse A, é igual mais ou menos raiz de 2 ao quadrado vezes 17, ó, certo? 68 fatorado é esse cara aí, ó. Vamos usar o positivo, 2 raiz de 17 é esse meu A aqui, ó. Então, agora nós vamos pegar o triângulo PAC. O triângulo PAC. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. A área do triângulo PAC vai ser base vezes altura dividido por 2. Legal? A área de PAC. A base é 4, ó. Tá vendo aqui? Vamos desenhar esse triângulo lá? Azulzinho, olha lá, ó. A base é 4 porque é o 2 mais 2. Aqui é o ponto médio. Aqui é 2 e aqui é 2 que você está vendo, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C e lá em cima é o ponto P. Beleza? Esse nenezão aqui é A. Esse nenezão aqui também é A. Olha lá, ó. Esse é o triângulo. Quem que falta agora? Falta essa altura aqui, ó. Legal? Essa altura desse triângulo agora. Tá bom? Agora eu vou chamar de Hzão para não confundir com esse cara aí, ó. E aí, automaticamente já dá para você também pegar por Pitágoras aqui, ó. Certo? Você já sabe quem é esse A aqui. Esse A quem que é? 2 raiz de 17. 2 raiz de 17. Tenho certeza que você está enxergando aí, ó. 2 raiz de 17. Caso falhou lá, ele aparece aqui. E aí, agora um abraço. Vamos lá. H ao quadrado, que é esse H aqui, ó. Certo? A base eu tenho que é 4. 4 vezes... Olha lá, ó, dividido por 2 já vai dar para simplificar, mas falta aquele H lá, ó. H ao quadrado é igual 2 raiz de 17, todo mundo ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Certinho? Maravilha? Ah, não. Volta lá para casa da sua mãe. Volta lá para casa do seu pai. Porque o H não é hipotenusa, velho. O H não é hipotenusa. Então vai ficar A ao quadrado igual a H ao quadrado mais... vamos chamar esse ladinho aqui pode pôr o 2. 2 ao quadrado. Vamos lá. A ao quadrado é 2 raiz de 17. Ao quadrado igual a H ao quadrado mais 2 ao quadrado. Esse 2 ao quadrado que é 4, eu vou mandar ele para cá agora. Olha lá, ó. 2 ao quadrado vezes 17, que também levou ao quadrado,
menos esse 4 aqui, ó. Menos esse 4 igual a h ao quadrado. Legal? 2 ao quadrado, 17, menos aquele 4 ali. Tá bom? Esse cara aqui vai nos dar 4 e 4 vezes 7, 28, com 40, 68. 68 menos 4 igual a h ao quadrado. Aqui vai te dar 64. Então já pode pôr mais ou menos aí 64 igual a h. Você já sabe que esse cara vai dar 8, certinho? Então, esse h aqui é 8, ó. Esse h aqui é 8, quem simplifica, descomplica. 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 8 até meia-noite, APAC, a área do triângulo PAC, 16 metros quadrados. Vamos conferir lá no gabarito? Vamos ver. Mais uma vez, não sou eu e nem ela. Cadê meu cursor aqui? Perdi. Cheguei agora, acho que eu achei. Deixa eu ver. Olha onde ele estava, lá em cima. Alternativa C de casa, 16 metros quadrados. Estrelando, professor Regis Ribeiro.